Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha podemos ter esses momentos, discutir um pouco, ouvir um pouco sobre a unidade e orar em cima dessa unidade. E eu vou compartilhando com vocês o tema que nós vamos tratar aqui hoje, mas ainda ele segue olhando o ministério de Paulo. Então, o tema de hoje é o mistério revelado que acabou se transformando em ministério de Paulo. Então, o que é esse mistério revelado? Nós vimos que Paulo ele se destacou nesse processo de entender o propósito de Deus de juntar toda a humanidade em um corpo, judeus, gentios, judeus e goim, e formar o corpo do Messias, né? Então, nós já vimos que ele tem isso lá em Romanos, de 1 a 4, repete isso depois no 8, quando ele fala da alegoria da oliveira, e depois vimos lá em Efésios 2, que ele trata de novo desse corpo de Cristo, e depois que ele fala em Efésios 2, ele volta no 3 e disse: Como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Que ele fala lá no 2 da formação dos dois povos formando um só corpo, né? Por isso, quando os leides, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Então, essa revelação que Paulo diz aqui, que trouxe dentro de Romanos, dentro de Efésios, e fala dessa revelação recente, onde ele buscou isso nas Escrituras, onde ele busca isso na Taná, né? Como a irmã colocou, nos 5 primeiros livros, que é a Torá, e depois nos profetas e nos escritos, onde ele busca, onde ele encontra essa revelação. Então é disso que nós vamos tratar um pouco hoje. Onde está esse ministério e como veio essa revelação? Para isso, a gente usa como referência aqui, para entendimento desse mistério revelado, esse livro desse irmão que é maravilhoso ler as publicações que eles têm, Eliyahu Elisenberg, ele é diretor do Instituto de Estudo Bíblico de Israel, que fica ali em Jerusalém, e ele lançou esse livro muito enriquecedor nesse sentido, para entender um pouco o ministério, para entender um pouco como Paulo enxergava e trabalhava dentro do seu ministério, o apóstolo Paulo judeu. Então, um livro muito inspirador, e o que a gente está tratando aqui hoje, nós buscamos nesse livro, porque ele traz no capítulo 2 justamente essa questão, onde ele vai intitular de O Shema e o apóstolo Paulo, tá? Então, onde foi essa inspiração? Onde estava escondido isso? Qual foi a revelação? No Shema, né? No Deuteronômio 6, que vai do 1 ao 9, dentro da oração do Shema, que é a base de todo o judaísmo. Nós sabemos que o judaísmo sempre foi monoteísta, desde que veio a revelação, o chamado de Deus a Abraão. Então, Deus sempre se mostrou um Deus uno, né? Então, passou a ser um modo de vida monoteísta, e no mundo, no universo, era praticamente isso. Não existia esse conceito de um Deus único, de um único Deus. Todas as nações tinham seus deuses e eram todos politeístas, todos com um grande universo de Deus. Mas aqui no Shema, que foi sempre a base do judaísmo, nós temos Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Então, no versículo 4, temos que escuta Israel. Adonai é o nosso Deus. Adonai é um. E essa sempre foi a base do judaísmo. Inculcaram isso sempre na cabeça dos seus filhos, como vem a ordem nos versículos abaixo. Para termos uma ideia, a canção de ninar das mães ou dos pais aos filhos é o Shema, né? Então sempre teve essa preocupação. A mezuzá, que são aqueles estojos que quando você entra na casa do judeu, é o Shema, é o rolo do Shema dessa oração dentro daquele estojo. Os tefelim, aquelas correias de couro, né, com as caixinhas na testa e na mão. Cada caixinha dessa tem o Shema, o rolo do Shema. Então, toda a fé
a base do judaísmo está em cima do Shema. E o que Paulo faz? Ele toma essa oração, principalmente desse primeiro versículo: ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um, e sobre a lente da redenção, ele faz uma releitura do que Deus queria dizer no Shema, do que estava escondido durante 1.200 anos. Que sentido Deus estava dizendo e como isso esteve oculto, como isso estava escondido durante muito tempo. Então, sobre a lente da redenção, e sabemos que Paulo foi um estudioso da Torá, aí mesmo diz que nasceu ou aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele pertencia ao Sinédrio, e Gamaliel era neto de Hillel, que era uma das principais escolas rabínicas de Israel. Então ele vem, ele caminha, ele é um estudioso da palavra, e quando ele encontra no capítulo 9 de Atos a Hamashia, ele retorna às Escrituras e sobre a lupa da redenção, ele faz uma releitura do que Deus queria dizer, de que sentido tinha esse ministério. E a releitura que ele faz do Shema, principalmente é: ouve Israel, Adonai é nosso Deus. Então, no hoje. Então, Adonai Eloheinu, Adonai hoje é o nosso Deus. Esse era o sentido que Deus estava dando para Israel. Hoje eu sou o vosso Deus. Mas a segunda parte de Adonai Errad e Adonai será um em toda a terra. Então toda a oração que eles oraram todos os dias de suas vidas, por 1.200 anos, escondia esse mistério. Deus é um de Israel, né? Deus é o único Deus de Israel, mas um dia esse Deus será único Deus de toda a terra. E a obra redentora de Jesus Cristo, a obra da cruz, é o que inicia esse processo. Então aí nasce o ministério de Paulo, chamado para fazer esse advento, esse cumprimento desse segundo momento do Shema, em que Adonai será um sobre toda a terra. Então uma visão completamente diferente, que estava escondida por muito tempo, e nesses dias, pelo Espírito de Deus, pelo Ruach Kadosh, vem a revelação e é apresentada por Paulo, tanto lá aos Romanos, como também aos Efésios, que Deus quer continuar esse processo de expansão, de ser um Deus único sobre todas as nações na face da terra. Amém? Que bênção, né? E realmente é algo que expande muito e que está, como o texto fala, né? Estava escondido, Paulo trouxe à luz, mas está tudo lá. Se olhar essa frase que o Vailton acabou de colocar, está em Zacarias 14, que o Senhor será um em toda a terra, e o reino de Deus, todas as nações vão subir, todas as nações, Isaías 2, assim por diante. Então está tudo lá, mas muitas vezes escondido, e para nós também, muitas vezes isso tem sido escondido. Então tem muito mistério, muito ministério para acontecer, né? E esse é a nossa oração. Que benção que nós podemos fazer essa oração do Shema com um entendimento mais amplo, né? Que o novo homem e o Deus único vai trazer todos os povos para fazer parte juntos, né?